Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como eu me organizo e planejo nos estudos. Esse foi um vídeo pedido por vocês lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, é só ir no @rafizapaula. Antes de falar exatamente o que eu faço, eu vou dar algumas dicas super rápidas que pode ajudar você na sua rotina de estudos. A primeira dica é investir em um ambiente confortável, claro e arejado. Um ambiente claro, ele te ajuda a não cansar sua visão, por exemplo, ao longo do estudo, e também ajuda numa coisa muito importante para nós estudantes, que é não sentir tanto sono. Um ambiente escuro, ele ajuda na produção de uma substância chamada melatonina, que é justamente a substância que causa sono. Então, se você está em um ambiente claro, com certeza você vai sentir bem menos sono do que se estiver num ambiente mais escuro, com uma luz mais difusa ou só usando a iluminação do computador. Então, se você não tem uma luz natural a seu favor, vale a pena investir em alguma lâmpada de leitura, alguma luminária, porque de fato isso vai te ajudar bastante. A segunda dica é um pouco boba, você pode pensar, mas faz total sentido. Então, antes de começar o estudo de fato, é importante você estar bem alimentado, ir ao banheiro e deixar perto de você sempre uma garrafinha com água, porque isso vai evitar que você fique levantando toda hora e, consequentemente, perdendo tempo. Uma terceira dica que eu dou é deixar sempre um bloquinho de notas ou até mesmo um pedaço de papel perto de você, na mesa. Porque toda vez que surgir algum pensamento durante o estudo, você vai pegar uma caneta e vai anotá-lo nesse bloquinho de papel. Isso vai evitar que o seu cérebro se divida em duas coisas diferentes. Quantas vezes, enquanto você estava estudando, veio algum pensamento do tipo, nossa, eu tenho que pagar uma coisa, ou então, hoje é aniversário de fulano e eu tenho que ligar para dar parabéns. E aí toda hora você fica lembrando daquilo porque o seu cérebro não quer esquecer, mas isso acaba te atrapalhando. Então, se você pegar um bloquinho de notas como esse, por exemplo, pode ser até menor, você sempre que surgir alguma coisa, você vai lá e anota. Dessa forma, o seu cérebro vai entender que você já anotou aquilo, você vai fazer aquilo depois, então ele pode se concentrar apenas no estudo. A quarta e última dica que eu vou dar para vocês é deixar o seu celular longe do seu campo de visão. Muitas pessoas já adotam, tipo, vou colocar no mudo, né, para não ficar tocando, não ficar recebendo notificação e tal. Só que, se o seu celular ficar na sua mesa, por mais que ele esteja no mudo, toda hora você vai dar uma olhadinha para ele, vai querer ver se tem alguma notificação, vai ficar olhando as horas e as horas vão parecer nunca passar. Então, por isso que eu indico sempre colocar ou na gaveta ou dentro de algum bolso da sua mochila, porque quando você tira ele do seu campo de visão, você meio que esquece ele em determinado momento. Tipo, o momento que você atingiu uma concentração e se você não vê ele, você acaba esquecendo de fato. Então isso ajuda bastante. É algo que eu faço com frequência. Agora eu vou falar para vocês algumas estratégias que eu uso. É claro que eu não me baseei em nenhum método científico, então foi algo que ao longo do tempo eu me adaptei e vi que funcionava bem para mim. Então você pode fazer o mesmo, adaptar de acordo com a sua necessidade. Bom, eu sou estudante de concurso público, a famosa concurseira. Se você é um estudante para concurso público, assim como eu, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um foco, um objetivo de qual área você quer prestar concurso público. Tem gente que quando começa a estudar para concurso acha que eu só quero passar, eu só quero um emprego, eu vou estudar para tudo. Só que você não vai conseguir excelência dessa forma, porque o mundo do concurso é muito grande. Então a primeira coisa que eu indico você a fazer é ver com qual área você mais se familiariza, com qual área você realmente tem vocação para trabalhar. Então tem as áreas de tribunais, área policial, área bancária, fiscal, administrativa. Então essas listas você consegue encontrar até mesmo na internet e aí você vai riscando aquilo que de fato não tem nada a ver com você. Eu, por exemplo, não tenho vocação nenhuma para a área militar. Então não adianta muito eu fazer concurso para essa área, né? Então eu já elimino uma quantidade enorme de matérias que eu não vou precisar estudar. Depois de você eliminar algumas áreas, não necessariamente você vai chegar em uma, mas vai ter algumas ali, você já vai começar a estudar. Mas, Paula, como assim? Eu não tenho que esperar sair o edital do concurso? Que aí sim eu vou saber quais matérias, né?
Não, você não precisa e, na verdade, nem deveria fazer isso. Normalmente, quando um edital de concurso é publicado, normalmente pode variar para mais ou menos, tá? As provas são aplicadas 3 meses depois que esse edital sai. E pode ter certeza, você não vai conseguir estudar tudo do zero a tempo. Então, por isso que a gente sempre fala no mundo dos concursos que você tem que estar constantemente estudando, para quando de fato sair o edital, você já ter conseguido vencer boa parte daquelas matérias. Mas, Paula, então como é que eu vou saber o que eu tenho que estudar mesmo antes do edital sair? Você vai fazer isso comparando com provas antigas. Isso você consegue achar tranquilamente na internet. Dificilmente as matérias mudam, eles podem acrescentar alguma, tirar outra, mas é seguindo um padrão, então você consegue se basear nisso. Se um edital não saiu ainda, eu pelo menos começo estudando pelos conhecimentos básicos e gerais, porque é o que normalmente é cobrado. Cada órgão tem um requisito específico, né, para a área de conhecimentos específicos. Então, eu pelo menos começo pelo básico, porque aí eu já vou ter vencido isso e quando sair o edital eu posso ir mais para o específico. Agora, quando você já de fato sabe quais são as matérias, aí fica muito mais fácil de estudar, claro. E aí o que eu indico é você montar módulos ou blocos de matérias para estudar. Então, assim, eu não indico você, por exemplo, estudar uma matéria de cada vez. Tipo, comecei direito administrativo, vou vencer essa matéria para começar outra. Isso não vai dar certo, porque não vai dar tempo, na verdade. Então, é melhor você mesclar algumas matérias, tipo juntar, agrupá-las em blocos, para você ver elas juntas, um pouquinho de cada, né, durante o dia, por exemplo. E aí você, quando chegar na prova, ou você já vai ter terminado tudo, ou pelo menos você já vai ter visto um pouco de cada. Então você não vai, por exemplo, correr o risco de zerar uma das matérias dentro da prova. Eu peguei aqui como exemplo as matérias do concurso que eu vou fazer, que é o da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Atualmente, por causa do coronavírus, esse edital foi adiado, né? A prova ia acontecer em março, mas eu continuo estudando mesmo assim. Então, tem uma lista de matérias de conhecimentos gerais e a única específica é a arquivologia, porque é a minha área de formação. Então, como que eu dividiria, se eu fosse começar agora, a estudar para esse concurso? Eu dividiria em módulos, por exemplo, de 3 matérias, porque aí não se torna muita matéria, tipo, que você não vai conseguir assimilar, porque também estudar todas ao mesmo tempo não dá certo. Então, eu faria blocos de 3 ou 2 matérias e distribuiria nos dias da semana. Então, por exemplo, eu posso começar com língua portuguesa, RID e lei orgânica do DF. Então, eu, por exemplo, eu posso separar segunda, quarta e sexta para estudar esse bloco e a Lei Complementar 840, a 37297 e 395 na terça, quinta e sábado, por exemplo. Então, eu faria um cronograma para estudar essas matérias, tendo tipo amanhã, tarde e noite para estudar. Agora, é claro, se você é uma pessoa que trabalha o dia todo, só tem a noite, aí você vai ter que realmente realocar o cronograma de uma forma que fique melhor para você. E aí, a partir do momento que eu for concluindo uma matéria, eu acrescento outra, a de conhecimento específico, por exemplo, a arquivologia, enfim, você vai realocando de acordo com o que você achar melhor. Uma coisa boa também a se fazer é dividir as matérias em fáceis ou que você tem facilidade e as que são muito difíceis. Essas difíceis você tem que dar um maior tempo para ela dentro do seu dia. Então, você pode colocar pesos para as matérias. Por exemplo, eu tenho facilidade com português, eu sei que nem todo mundo tem. Então, eu colocaria tipo peso 1. E já, por exemplo, sei lá, lei orgânica do DF, eu colocaria peso 2. Então, eu já sei que eu vou colocar 2 matérias de peso 1 e uma de peso 2 em um dia só, entendeu? Porque aí não fica tão cansativo para você e você vai mesclar em matérias para também não ficar tão cansativo e não exigir tanto de você, tipo, é como se uma fosse um bônus para ficar mais tranquilinho e a outra fosse mais pesada, então você realmente vai ter que se dedicar mais para aquilo.
É importante lembrar que o número de matérias pode variar muito dentro de um concurso assim para o outro. Tem concurso que cobra mais de 20 matérias, tem outros que cobram tipo 6, 7. Então é óbvio que se um concurso cobra mais, você vai ter que colocar mais matérias para estudar um pouco assim ao mesmo tempo. Mas se for menos matérias, aí você consegue ver um pouco menos de cada e, claro, concluí-las mais rapidamente, né? Então, lembre-se, não estude uma matéria de cada vez e nem queira estudar todas juntas ao mesmo tempo. Eu acho que é ótimo fazer módulos e aí sim intercalando dentro da sua semana, do seu mês. Outra dica chave, séria, você precisa incluir isso na sua rotina de estudos, é fazer a revisão e exercícios das matérias. Tem gente que acha que apenas estudar e fazer ali um resuminho vai ser suficiente para conseguir aprender, sendo que é tanta matéria, gente, é tanto conteúdo que se você não revisar, meio que vai ter sido em vão todo aquele esforço que você fez. Então, eu gosto sempre de revisar antes de começar novamente aquela matéria. Então, por exemplo, eu estudei segunda direito administrativo, na quarta eu vou continuar a estudar essa matéria. Antes de começar o estudo, eu faço uma revisão do que eu já vi para tentar fixar, sabe? O ideal seria revisar todos os dias a mesma matéria, mas nem sempre é possível. Então, eu gosto de revisar antes de iniciar uma nova etapa, né, daquela disciplina. E outra coisa fundamental é fazer exercícios. De fato, é a forma que você vai ver na prática como o seu rendimento está sendo. Porque tem gente que fala, nossa, eu aprendi essa matéria que foi uma beleza. Mas na prática, pela forma que a banca cobra, enfim, você acaba errando porque você não pegou o jeito da banca. Eu uso o site Que Concursos para fazer questões, é bem legal. Nele você consegue aplicar vários filtros, montar cadernos de questões, então ajuda bastante. Então, por exemplo, se você vai fazer um concurso e você já sabe qual vai ser a banca que vai aplicar aquela prova, comece a fazer as questões apenas daquela banca, porque cada uma cobra o conteúdo de um jeito diferente. Esse da Procuradoria, por exemplo, é a banca CESP, Sebrasp, né? E é uma banca que gosta um pouco de pegadinhas e tal, então você fazer questões, você vai aprender a forma que ela cobra. Você vai ver que, por exemplo, ela dá destaque para determinados pontos do conteúdo que outra banca nem considera relevante, sabe? Então, por isso que eu acho importante resolver questões e resolvê-las de uma forma séria, sabe? Como se você estivesse na prova de fato. E aí você também pode estabelecer uma meta, tipo, eu vou fazer 30 questões por cada matéria do dia que eu estudar. Enfim, você pode ir trabalhando com isso. Eu vou dar uma aprofundada agora no tema de resumos, porque eu sei que é um problema para muita gente. Eu já cometi muito erro em relação a resumos. Eu gosto muito de escrever, eu acho que me ajuda a fixar mais um pouco. Só que eu fazia resumos imensos, em cadernos imensos, que eu nunca voltava neles para ler porque não dava tempo. Era tanto resumo que eu só fazia os resumos e não lia, ou seja, adiantou de quê? E aí foi então que eu testei alguns métodos e o que eu melhor me adaptei foi o uso de fichinhas, que são essas daqui. Estão aqui dentro. E aí eu divido por matéria e eu faço um resumo básico dessa disciplina. Então, por exemplo, aqui é a Lei 12.527, de 2011. Ela tem 4 fichinhas e aí eu faço um resumo breve sobre esse conteúdo, faço alguns mapas mentais, alguns quadros, enfim. Pelo fato dela ser pequena, isso me força de fato resumir. E é super dinâmico, sabe? Que você vai passando um e o outro, é super fácil de levar para algum lugar. Então, vou passar o final de semana na chácara do tio fulano de tal. Você só leva essa pasta. Você não tem que levar livro, caderno, enfim, tá tudo aqui, sabe? Então, eu gostei muito do uso das fichinhas. Eu tô conseguindo revisá-las constantemente, então tá me ajudando bastante. Se eu falei de resumo, por que não falar sobre as famosas canetinhas, né, ou marca-texto? É um outro problema para mim, porque eu era a pessoa que falava assim, eu vou marcar só o importante. E aí quando eu via, tava a página toda marcada. Então, adiantou de quê? A ideia principal do marca-texto é facilitar uma segunda leitura. Então, quando você for novamente ver aquele texto, você vai ganhar tempo. Você não vai precisar ler ele todo novamente. Então, destine um marca-texto para marcar aquilo que
seja muito fundamental, um conceito, uma data, um prazo. Então, esses tópicos que você de fato precisa memorizar. Eu trouxe aqui um exemplo de uma marcação que eu fiz, que é a respeito das infrações disciplinares prevista na Lei 840, que é dos servidores aqui do Distrito Federal. E aí vocês podem ver que tem pouquíssima coisa marcada. Eu marquei com marca-texto algumas coisas e com uma caneta da mesma cor eu sublinhei o que eu achei mais importante. Por quê? Quando a gente marca tudo, gente, fica uma poluição, me dá uma sensação de, sei lá, parece bagunçado. Então, o que eu fiz? Eu acho que é uma outra dica. Não use o marca-texto simplesmente para ficar bonito. Tem gente que faz um carnaval nas folhas. Use as cores com uma função para que de fato aquilo possa te ajudar. É a parte de infrações disciplinares dessa lei. Eu estava com dificuldade porque são muitos incisos e são faltas, né? São infrações muito similares. Então tem a falta leve, a média e a grave. Então eu dei uma função para cada cor. Rosa, infrações leves. E aí eu só marco o que de fato eu achar muito importante. Por exemplo, esses incisos eu estava confundindo bastante, então eu sublinhei com a caneta. As médias são em cor laranja e as graves em roxo. Então, assim, quando eu for revisar, já vai ser muito mais fácil para mim identificar o que é grave, o que é leve, entendeu? Inclusive quando elas estiverem juntas em um artigo, em um parágrafo, então eu consigo diferenciar pela cor. Batendo o olho, eu já consigo. E isso é bom também para memorização. Quantas vezes eu estava fazendo uma questão e eu fiquei, cara, isso é grave ou é média? E eu falei, não, passei laranja, menino, nesse artigo, então é média. Então, use as cores ao seu favor. Por fim, eu indico você usar um planner semanal. Eu estou usando este modelo aqui que eu imprimi da Má, do canal É Dublin. Eu, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você também queira imprimir. Mas você acha em qualquer site da internet, tem uns super bonitinhos, enfim. Eu queria algo básico simplesmente para preencher minha semana. E aí aqui é um exemplo de como eu preencho. Vocês podem observar que eu uso caneta e lápis, mas eu acho que esse vídeo já está muito grande, então eu pensei em trazer um outro vídeo apenas preenchendo o meu planner semanal com vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês querem ver um vídeo só sobre o meu planner semanal. Eu também posso dar algumas outras dicas nesse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham anotado aí as dicas, tentem aplicar e depois me falem o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e claro, né? Só assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos que eu for publicar aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!